Você já se inscreveu no canal Espiritismo Cast? Não esqueça de ativar o sininho e todas as notificações. Assim te informaremos quando houver novos vídeos. E ajude a manter este trabalho voluntário, clicando em Seja Membro. Com isso você nos ajuda a produzir mais conteúdo sobre nossa rica doutrina, com a melhor qualidade técnica possível. E não se esqueça de clicar no like e compartilhar com seus amigos. Gratidão pela sua presença. Olá meus amigos, minhas amigas, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um estudo, mais um episódio onde estudamos a obra fundamental, o que é o Espiritismo, que tem muita coisa boa, meio que um resumão da doutrina espírita. Hoje nós vamos continuar o diálogo que Kardec trava, tem agora com um cético, uma pessoa que duvida de tudo, Então, vamos sem demora para o texto de hoje, é o maravilhoso e o sobrenatural. Então, a pergunta do cético, O Espiritismo tende, evidentemente, a fazer reviver as crenças fundadas no maravilhoso e no sobrenatural. Ora, no século positivo em que vivemos, ou seja, num século onde a ciência avança, isso me parece difícil, porque é exigir que se acredite nas superstições e nos erros populares, já condenados pela razão. Olha que interessante. Lembrando que o cético é alguém que não é um materialista, é alguém que simplesmente ele quer acreditar, mas ele está fazendo perguntas de alguém que não acredita. Olha, não é aquele negacionista que não acredita de jeito nenhum, Esse foi o primeiro diálogo. Nós estamos falando de alguém que é cético. Eu me considero cético. Eu pergunto, questiono, As coisas têm que fazer sentido para que eu possa acreditar. Então, ele está perguntando lá em 1858, olha, a ciência positiva, nós estamos vivendo um tempo positivista, ou seja, muita coisa estava sendo descoberta. Charles Darwin estava escrevendo a sua teoria da evolução das espécies. Então você está me dizendo que o Espiritismo é para acreditar no maravilhoso, no sobrenatural, como eram as superstições de antigamente? Vamos ver o que Kardec vem responder. Uma ideia só é supersticiosa quando falsa, mas cessa de o ser desde que passe a ser uma verdade reconhecida. A questão está em saber se os espíritos se manifestam ou não. Ora, isso não pode ser taxado de superstição antes de ficar provado que não existem espíritos. Direis, a minha razão não aceita essas comunicações, porém, os que creem que não são nenhuns mentecaptos invocam também as suas razões e, além disso, os fatos, para que lado se deve pender. O grande juiz, nesta questão, é o futuro, como tem sido em todas as questões científicas e industriais classificadas como absurdas e impossíveis em sua origem. Pretendeis julgar a priori segundo a vossa opinião. Nós só o fazemos depois de, por muito tempo, ter visto e observado. Acrei-se que o Espiritismo esclarecido, como é hoje, procura, ao contrário, destruir as ideias supersticiosas, mostrando o que há de real ou falso nas crenças populares, denunciando o que nelas existe de absurdo, fruto da ignorância e dos preconceitos. Então Kardec já começa a dizer assim, olha, isso aqui não tem absolutamente nada a ver com superstição, Porque tá dizendo assim, está chamando a gente de doido? Não, a gente está fazendo uma pesquisa, uma ciência, então isso não tem nada a ver com a superstição. Mas vamos ver como ele continua. Vou mais longe e digo que é precisamente o positivismo do nosso século que faz com que adotemos o espiritismo, e que este deve, em parte, àquela rapidez da sua propagação, antes que, como alguns pretendem, há uma recrudescência do amor ao maravilhoso e ao sobrenatural. O sobrenatural desaparece à luz do facho da ciência, da filosofia e da razão, como os deuses do paganismo ante o brilho do cristianismo. Sobrenatural é tudo que está fora das leis da natureza. Positivismo nada admite que escape à ação dessas leis, mas, porventura, ele as conhece a todas. Em todos os tempos foram reputados sobrenaturais os fenômenos, cuja causa não era conhecida. Pois bem, o Espiritismo vem revelar uma nova lei, segundo a qual a conversação com o espírito de um morto é um fato tão natural
comum que se dá por intermédio da eletricidade entre dois indivíduos separados por uma distância de 100 léguas, o mesmo acontece com os outros fenômenos espíritas. Que curioso, ele está falando, né, com propriedade, dizendo assim, olha, bom, superstição não é. E é justamente porque eles estavam num século positivista, ou seja, descobrindo coisas novas, que ele vem falar do sobrenatural. O que é sobrenatural? É algo que não existe? Não. É, de acordo com o conhecimento da época, algo que ainda não é conhecido, mas não significa que não exista, né? Então, faz todo sentido. O Espiritismo repudia, nos limites do que lhe pertence, todo efeito maravilhoso, isso é, fora das leis da natureza. Ele não faz milagres, nem prodígios, antes explica, em virtude de uma dessas leis, certos efeitos, demonstrando assim a sua possibilidade. Ele amplia igualmente o domínio da ciência e é nisto que ele próprio se torna uma ciência. Como, porém, a descoberta dessa nova lei traz consequências morais, o código das consequências faz dele, ao mesmo tempo, uma doutrina filosófica. Você entendeu? O Espiritismo não é supersticioso e também não acredita em qualquer coisa e não vem trazer qualquer coisa. Ele simplesmente foi construído na base da ciência, da observação, de testes, de entrevistas, de conversas com os espíritos, com os médiuns, evidentemente, com constatações de tudo que acontecia, os efeitos físicos que aconteciam. E disso, dessa ciência de observação, originou a filosofia, né? Então, o espírito é uma ciência, porque é feito com os métodos científicos que se conhecia na época. Kardec, um grande educador e discípulo de Pestalozzi, que tinha uma metodologia muito rígida científica para lidar com isso, e também virou uma filosofia, um questionamento da vida, por que nós estamos aqui e tudo que acontece em volta, tá? Era tudo, menos religião, tá? O Espiritismo não é e nem nunca foi religião, que isso fique muito claro. Pelo menos a doutrina espírita não é. O que o movimento espírita fez depois pode até parecer religião, mas a doutrina espírita não é nem nunca foi. Isso, palavras de Kardec, não sou eu que estou contando. Mas para terminar o nosso bate-papo de hoje, deste último ponto de vista, ou seja, que é ao mesmo tempo uma doutrina, ele corresponde às aspirações do homem no que se refere ao seu futuro. E como a sua teoria do futuro repousa sobre bases positivas e racionais, ela agrada ao espírito positivo do nosso século. É o que compreendereis quando vos derdes ao trabalho de estudá-lo. E aí a indicação para que esse cético estude o Livro dos Médiuns, capítulo 2, que estude a Revista Espírita de dezembro de 1861 e de janeiro de 1862. Entenderam? Hoje o nosso assunto não foi muito longo, mas para dizer que o Espiritismo não tem absolutamente nada de sobrenatural, ou se sobrenatural for aquilo que a gente não conhece ainda, ok, pode até ter. Não tem nada de superstição, só nos permite enxergar o maravilhoso, né? A criação maravilhosa de Deus e tudo que acontece nos mundos, tanto no mundo físico quanto no mundo espiritual. Ou pode chamar também de universo paralelo ou multiverso, isso não tem importância. Tá bom? Eu te espero então no próximo estudo, que nós vamos continuar esse diálogo do cético aqui. Vai nos dar bastante assunto e é legal isso. No próximo nós vamos falar sobre oposição da ciência. Se você, assim como é um cético, eu te convido a estar aqui para estudarmos juntos o que é o Espiritismo. Eu te espero. Até mais. Tchau.